Todos muito bem-vindos aí. Estamos começando. Bom, quem está de home office aí, meio, né, fazendo de casa, é o convidado Arthur Lula da Silva. Aqui comigo no estúdio, Gabri, a diretora geral da PF, e quem está para chegar é o nosso querido Warren. Então já vamos começando. Boa noite aos dois aí, vocês estão. Foi Boa meio noite. imprevisto. Estão bem? Estão bem? Eu tô. Assim, na medida do possível. Bom, eu acho que todo mundo já sabe, não precisa nem falar nada, mas a Hydra, né, hackeou tudo já se pronunciou. Eu acho que não tem nenhum cidadão aí que não saiba. Então, o- qual que é a reação de vocês? A minha reação é chocada. Eu não tenho palavras, só, assim, como se realmente, sem comentários. Não tem nenhum comentário. Vocês têm alguma coisa para falar antes? Que a gente vai falar disso o podcast inteiro. Acho que. Acho que não. Acho que o foco principal é esse mesmo, do ataque. Você, Eu vou, Lula, eu vou te dizer uma coisa, companheiro. Esse, esse ataque, esse retorno dessa milícia que é a Hydra é o retrato desse governo, aliás, desse desgoverno que está aí na presidência da República, que não faz, que não governa, que não faz um decreto, sabe? Que não se preocupa com o povo mais pobre, que não, que não sai do gabinete para ir ver como as pessoas estão vivendo nas ruas. Nós estamos vivendo uma crise, sabe? O presidente não faz nada. É uma coisa lamentável. Então, e, assim, na minha opinião, essa é a principal causa do uhum. retorno dessa milícia. E você, Ryan, que acabou de chegar agora no estúdio, qual que é você tem algum comentário Ah, principal para fazer sobre isso? Bem, boa noite, pessoal. Desculpa a demora. Essa crise que tá acontecendo no fórum tá deixando tudo de cabeça para baixo, simplesmente cabeça para baixo. Enquanto eu tava vindo por aqui, eu acabei de sentar aqui e receber. Eu não sei se vocês viram. A Hydra acabou de se pronunciar, Sim, certo? eu vi aqui no meu Falando, celular também. acabaram de se pronunciar e aparentemente eles soltaram o primeiro podre envolvendo uma das pessoas. E eu vou até ler pro pessoal que tá em casa, o pessoal que talvez não tenha visto a notícia. E a primeira coisa que eles falaram foi: nós avisamos que o povo iria ficar sabendo da sujeira, de toda a sujeira que rodeia todo o Congresso. E nós somos uma organização de palavra. Parece que os próprios deputados facilitam o nosso trabalho. Por isso temos que começar com a aprovação da PEC 024/2022, da proposta salarial, que a CCJ apresentou, e seus integrantes que votaram. E a grande bolada da vez será a deputada Sabrina Gray, a senhora dos crimes financeiros, conhecida pela Hydra como a senhora presidente do acúmulo. A senhorita Sabrina foi responsável por ocupar a maior quantidade de cargos públicos enquanto era presidente, furando o teto do funcionalismo. E eles disseram que vão divulgar logo mais o estado da conta bancária com os valores exorbitantes. E logo agora que aprovam a PEC do aumento, aparentemente foi que passou diretamente pela CJ. E eles falaram ainda assim, ó, que vergonha, deputada Sabrina. Parece que a senhora não trabalhou no seu governo porque estava ocupada contando salários, não é? Mano, Eu achei muito Ah, pesado. então parece que mano, essa nova Hydra vai atrás de pessoas que furaram o teto, supostamente. aparentemente eles estão vindo com, tipo, com sangue nos olhos. Sim, Uhum. contra quem faz coisa assim, por baixo dos panos, eu acho que eles estão mais atrás disso. Eu acho que é o principal motivo de eles terem hackeado o fórum. Eu também tava achando isso. Eu queria até comentar sobre isso aí que, pelo que eu tava vendo, eu tava voltando pro pessoal que não sabe, o caminho que quando a gente vai para o sentido centro de Brasília, a gente acaba passando pela comunidade São Nascente, pessoal que mora mais afastado. E basicamente, quando eu tava passando esses dias, eu encontrei a Hydra aparentemente fazendo ou que era o início de uma manifestação com o povo da comunidade São Nascente, ou o que era o final dela.
Eu não sei se o pessoal que tem caminho para São Nascente quando vai trabalhar encontrou vários caixotes, comida e várias outras coisas envolvendo Uhum. tipo, o símbolo da Hydra. A comunidade São Nascente aparentemente está aderindo ao movimento da Hydra. Sim. Eu queria saber se vocês viram isso, o que é que vocês pensam disso aí, porque tipo, é pra mim um rebuliço. Eu acredito que o movimento pro povo, pelo povo, né? Assim, até é um movimento. É óbvio que o povo vai aderir, né? Porque o povo só tem lucro. Então, mas fazer por baixo dos panos, assim, óbvio que o jeito certo não é matar ninguém, sequestrar e sei lá o que mais eles vão fazer. Eu queria saber a opinião aí do Lula e da Gabi. Em saber em si dos especialistas, né? Vocês são os especialistas de segurança pública daqui. Queria Uhum. saber qual a visão que vocês têm, principalmente da segurança, do fórum, que aparentemente foi violada, certo? Uhum. A falta de pronunciamento do governo desde que a Hydra se manifestou sobre isso aí. E o que está acontecendo? Porque a população, eu que estava no governo não estava sabendo direito o que está acontecendo. Fui pro Congresso ainda, continuo sem entender direito o que está acontecendo. Uhum. E eu queria saber como é que tá a visão do pessoal que está cuidando disso aí de frente. Você poderia esclarecer até para a população sobre. Então, a gente estava discutindo sobre isso hoje com o presidente e o ministro da Segurança e Defesa Pública, né? E, bom, a gente estava falando exatamente sobre isso, porque é um caso muito específico, onde a gente não pode deixar essa organização conquistar o povo. Conquistou o povo, fica mais complicado, tanto para a PF quanto para o governo em si. A gente estava procurando alternativas para a gente tentar reverter esse caso, porque o que eles estão fazendo agora na comunidade não é um crime, né? Basicamente eles estão ajudando as pessoas. Mas como a gente, para não deixar isso se espalhar, para não gerar novos problemas acontecerem, a gente estava procurando um meio de quebrar isso, mas sem usar a pronta intervenção, sabe? De ir lá tirar as coisas que a gente não acha correto, não tem um motivo do porquê fazer isso. Eu. Pode Pode falar. falar. Eu tava tentando entender uma coisa no meio desse decorrer todinho. Que foi. Como eu posso falar? Como aparentemente a população ela abraçou a Hydra pela falta de políticas públicas do governo e pela Sim, representação dos representantes, foi o sim. que alegaram. Isso foi uma coisa que a gente falou pra eles, né? A gente chegou a verbalizar com eles, porque se a Hydra é basicamente isso. Se a Hydra conseguir um espaço com o que eles fizeram, é porque nada tá sendo feito. Sim, não existe vácuo de poder. Isso que me preocupa, porque Sim. basicamente não houve pronunciamento por parte do executivo, do Uhum. legislativo, do judiciário, e aparentemente agora, depois que foi Uhum. aprovada a PEC 24, basicamente o legislativo tá pior ainda. Porque basicamente eles disseram assim, olha, a gente não liga para isso que a Hydra tá falando, e além da gente não ligar para o que a Hydra tá falando, basicamente a gente vai mostrar agora o porquê que os deputados aceitaram, sabe? Sim. E, Eu acho que é um ótimo momento pra gente fazer com que essa PEC que foi aprovada não se transforme em tipo, meu Deus, eles querem só roubar nosso dinheiro dos nossos impostos. E sim mostrar que esse salário que vem pra gente é para realmente representar que o governo está fazendo algo para tentar reverter tudo o que está acontecendo. Acho que é um ótimo momento tanto pro Congresso, pro governo e para a segurança pública de mostrar movimento sobre tudo que está acontecendo agora. E puxando um comentário aqui, eu queria perguntar pro Lula, né? Ele que já foi presidente várias vezes, é especialista em segurança pública. Se você fosse o presidente, o que o presidente deveria fazer agora, imediatamente? Olha, a primeira coisa que o presidente tem que fazer é responder essa patifaria. O presidente, o executivo,
não tomou nenhuma medida, como já foi dito e feito aqui, como já foi dito e falado aqui. O executivo não tomou nenhuma medida, não tomou nenhum, como é que eu posso dizer, não fez nenhum decreto, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública não agiu, né? A PF como uma autarquia, né? Fora do comando do governo federal em si, mas como um órgão independente que está agindo, mas se o Ministério da Justiça não cooperar, infelizmente, isso não vai para frente, né? Enfim, são vários problemas. Isso começa lá de baixo, né? Lá de o governo já está aí mais ou menos na sua metade, quase, né? Enfim, o presidente, se você for olhar o Diário Oficial, você vê ali que todos os decretos, e isso não tem exagero nenhum no que eu estou falando, literalmente todos os decretos se tratam de nomeação ou de exoneração de gente, né? Isso só mostra que o governo não passa confiança na sua equipe, na sua própria equipe, não passa confiança interna governamental, porque não consegue ter a capacidade de manter os próprios ministros, não passa confiança para a população, porque imagine que você está na sua casa assistindo um noticiário que mudou, começou um ministro da saúde numa semana e na outra o ministro já saiu e entrou outro, ou saiu o ministro, sei lá, do meio ambiente e não foi recolocado nenhum outro no local, sabe? Então, assim, são várias coisas. O povo está desacreditado com o Estado, sabe? O Estado como um todo está falhando com o cidadão, e isso não é de agora, isso é desde o governo Sabrina, que inclusive foi citada agora pela própria Hydra. Então as pessoas veem a Hydra como uma forma de justiça, sabe? Mesmo que seja uma justiça errada, uma justiça, sabe, criminosa, as pessoas estão procurando algo, estão procurando uma figura para se basear, sabe? Uma figura que realmente é efetiva no que faz, é efetiva na sua justiça, mesmo que seja uma justiça criminosa. É isso que a gente vê, né? O que a Hydra está fazendo agora, conquistando a população, é o que já acontece há muito tempo com facções criminosas. Tem gente que vê facção criminosa, né, traficante da favela, como um seguro, né? Porque ali em troca de tudo, de todo aquele ambiente, né? Eles passam a imagem de que eles estão protegendo, né, os cidadãos da comunidade. A gente sabe que no fundo não é isso, mas é essa imagem que eles vendem, né? E isso tudo nasce do povo desacreditando do Estado. Essa é a origem de tudo. Se não a polícia em si, mas se o governo em si estivesse agindo da forma certa, isso não estaria acontecendo. E a omissão do presidente da República em relação a isso, né? Inclusive postou há pouco aí foto na rede social falando do vírus e tudo mais, e nenhuma medida foi tomada no âmbito disso. Então, assim, sabe, é uma coisa triste de se ver. Eu, como especialista de segurança pública, vejo a falta de respeito, e também como ex-presidente, sei como a gente poderia ter cooperado, como a gente poderia estar agora respondendo à mesma medida, né, aumentando o efetivo, né, de policiais nas redes, né, de buscas pela internet, enfim, são várias coisas que poderiam ser feitas, e o presidente, felizmente, se omite, porque é um governo que não consegue sequer lançar um decreto que crie algum programa de governo. Imagina se vai conseguir responder organização criminosa como a Hydra. Eu vou até aproveitar essa questão da que deixa muito a desejar, principalmente que basicamente a Hydra ela acaba não sendo uma criação própria dela. É quase uma criação de fato como resposta a tudo que está acontecendo. E é como você falou, o que o governo não faz, não existe vácuo de poder. Alguém vai tomar conta disso. E aparentemente é uma corrida contra o tempo. E é uma corrida contra o tempo de que aparentemente o governo ele está perdendo muito espaço.
E é o que mais me preocupa, porque enquanto o pessoal da Polícia Federal, nesse exato momento, tá lutando para tentar trazer o Fora de volta, a gente abre o Facebook e vê os representantes do povo basicamente brincando, postando vídeo, postando brincadeirinha, dizendo, vai vir cura, vai vir coisa do tipo, e a população não vê nada. A população só escuta promessa, promessa, nem para ter um marketing, sabe? Nem para ser aquele fim para inglês ver. O governo não tá fazendo. E a população só afunda. Só afunda. E eu tento entender até agora o porquê. O motivo disso tá acontecendo. Porque a verdade é que o Estado está em crise. Como você falou. Crise institucional total. Do início até o fim. É, Enquanto isso. Pode falar, você falou que o Estado tem crise, né? em E eu crise. pegando o que o Dr. Lula já falou, que o Estado está em crise já não é desse governo, né? Já são vários governos. Ele fala que essa crise é desde o governo Sabino. Para mim, essa crise é desde o governo Letícia, entendeu? Para mim é a base, assim. Não teve base, não teve meio, não tem fim, entende? Principalmente segurança pública. Você pode ver todos os governos, segurança pública, nunca assim teve uma forma efetiva, assim, sempre tiveram problemas com segurança pública. E nenhum dos presidentes fez nada, só deixou o outro se eleger sabe, o que o outro presidente pega o problema. Quando a Hydra fez o ataque na festa de Halloween no dia 31, uma coisa que eles falaram que me chamou muito a atenção foi o fato de que a gente esqueceu do povo e dá uma grande entrada pro real objetivo deles. E, mesmo sendo uma organização criminosa, a gente não pode discordar do que foi dito nessa frase. Porque a gente se preocupa com tanta coisa dentro do Congresso, ou em volta, às vezes até com briga tão besta de deputado com deputado, e real, a comunidade, ela tá esquecida. A gente não vê Isso, um projeto exatamente. para a comunidade faz muito tempo, Eu fiquei É, entendeu? preocupado. a maioria ali que nem você falou, a maioria dos eventos é mais pautada em coisa besta, né? Sabe o que mais me preocupou nisso? É que não é a primeira vez que a gente vê uma Hydra no cenário nacional. E essa nova Hydra, ela aparentemente ela vem com o mesmo ódio que a antiga Hydra tinha, mas fazendo uso de uma forma totalmente diferente da antiga. Eles mesmos falaram que são uma nova Hydra. E pelo que eu conheço na mitologia, quando a gente corta uma cabeça, nasce outras. E isso me preocupa, porque aparentemente as cabeças que estão nascendo, novas estão vindo aprimoradas. E eu não sei o quanto o Estado vai resistir, igual como aconteceu da última vez. Mas você leu o Percy Jackson, né? Tem que petrificar a Hydra, entendeu? Sim, mas Uhum. a questão é com que arma que a gente tem pra identificar? É. Porque não é Se for o um. governo. Então, é exatamente isso que me preocupa, porque o que que acontece agora com esse governo? Porque a verdade é essa. É. A verdade é essa, porque pra quem tá de fora, pra quem não tá envolvido com o governo, pra quem não é um deputado federal, não é um órgão público, nossa, a Hydra é, é coisa pra se ouvir. A Hydra é o Eu- governo, né? Exatamente. É alguém que tá fazendo algo por eles. E que faz algo por eles. Imagina, eles acabaram de abrir a primeira notícia deles, basicamente trazendo para a população, já mostrando que a sujeira que existe. É triste ver e acabar descobrindo esse tipo de coisa, ter que vir de fora, sabe? Uhum. Perceber que os governantes basicamente não estão governando para eles. Isso me preocupa porque isso vai virar uma caça às bruxas. E a verdade é que as caças às bruxas já começou. Sim, Você, e já tem pessoa aí que, eu não sei, pra mim vai eu ser o maior caos, porque provavelmente a maioria do Congresso ali exatamente, porque eu vejo também como opção do Congresso mostrar de que o que a Adriana está falando está errado. É agora o Congresso começar a trazer políticas públicas, o governo começar a trazer políticas públicas de fato efetivas. Porque apenas aumentar o salário e não fazer nada, não tem como. Sim. não, mas Recentemente aprovaram sufocando os empresários, né?
Reorganizaram o salário dos empresários, o pessoal que paga de fato os impostos e agora aumentaram o salário. Sim. É exatamente o que eu tô tentando entender o que é que vai acontecer. Porque sufoca o povo, sufoca o empresário, aumenta a elite, o salário da elite dos deputados, a elite do Supremo, a elite do Executivo. É, mais executivo ainda, né? O executivo Exatamente. valorizou, subiu, acho que teve uns que subiu 40 e pouco por cento. Olha, minha preocupação, para quem viveu, para quem sabe, é acontecer a mesma coisa que aconteceu da última vez, que quando começou as crises institucionais do Rablet, que foi o povo ir para a rua para pedir a saída de cada um. Eu lembro que houve um período em que basicamente todo ministro que passou no STF foi pedir exoneração pelo povo. O povo foi para a rua pedir para retirar os ministros. Minha preocupação é no momento que quando a gente entrar num congresso, a gente entrar em um lugar público, a gente começar a ver o povo invadindo, querendo a cabeça dos representantes. É, Porque eu lembro que até a manifestação do SOS STF foi uma coisa de outro mundo. Foi no momento, um dos poucos momentos que o pessoal viu no cenário do Rablet, o pessoal ir pra rua, lotar a rua, pedindo, basicamente mostrando a força do povo e dizendo que eles estavam vendo a sujeira. então, puxando um comentário, eu queria perguntar para Gabi se tem alguma maneira da PF, assim, tem uma chance da PF não intervir, assim, por exemplo. Você vê alguma possibilidade que não haja, por exemplo, meio que uma guerra civil, porque é para isso que está se encaminhando. No caso, se a gente perdeu o controle, alguma coisa assim? Exato, assim, não tem outra maneira a não ser troca de tiro, por exemplo. A gente, primeiramente, não. A gente nem começou a cogitar sobre isso, porque a gente encontrou algumas formas de tentar reverter isso, né? Mas eu acho que é possível acontecer isso se a gente não tiver auxílio do governo. É uma coisa muito, muito clara, assim, pra gente, porque todas as nossas ideias, todos os nossos meios de saída são a partir do governo, entende? A gente precisa diretamente do auxílio deles. Por exemplo, agora a gente conseguiu, eu acabei de receber a informação, que a gente conseguiu bloquear, por enquanto, o vazamento das informações. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito, entendeu? Pra tentar não chegar a esse ponto, de a gente não chegar a confusão na comunidade. Nossa, sim, com certeza. É bom ouvir que pelo menos tem um plano que não é assim violento, né, que causa Sim. mortes. Eu tava tentando entender uma coisa que foi. Aparentemente conseguiram bloquear o vazamento de mais informações por parte do site do governo, não foi? A PF aparentemente. Só que. E se eles tiverem feito algum backup? Então, aí. Porque só precisa de alguns minutos e alguns segundos pra levantar um backup. Sim. Mas, E. assim, a gente tá no momento focando em bloquear o vazamento das informações, né? Claro que a gente também planeja fazer alguma coisa contra esse ataque cibernético, obviamente. Mas acho que no momento, por agora, a gente está encaminhando no caminho certo para que não aconteça coisas piores, né? Vazamentos piores e tal. Até aproveitar, deixa, pra aproveitar o Arthur que se encontra aí. Arthur, eu acredito que você seja um dos maiores veteranos, assim, em questão de falar sobre como o governo devia agir na questão de segurança pública. Tem algo que você acredita que tá faltando no governo, além de se manifestar nesse sentido? Porque a gente sabe que tem recentemente um novo ministro da Defesa, certo? Mas ele não vai fazer milagre da noite pro dia. Você acredita Olha, que tá faltando alguma coisa em específico para evitar coisas desse tipo? Porque eu lembro que já houve uma invasão anteriormente no solo rabletiano. Houve um caso desse aqui. E eu queria tentar entender
o que é que o governo errou novamente, certo? Porque é inaceitável algo desse tipo. Uma vez, certo, acontece, mas duas, já começa a ficar difícil. Olha, Allen, então, essa questão é complicada justamente por causa disso. O governo, né, os governos do país, muitas vezes, quando tiveram a chance de fazer alguma coisa, não fizeram. Hoje, a nossa segurança cibernética não é uma segurança de ponta. E é por isso que acontece o que está acontecendo agora, e não é a primeira vez. Devo lhe lembrar, né? Devo lembrar que não é a primeira vez que acontece esse tipo de ataque às nossas instituições, né? Enfim, então, o que a gente poderia fazer? O que a gente poderia fazer, não, né? Que o Ministério da Justiça, o que o presidente poderia fazer em relação a isso, né? Investir em tecnologia, aumentar o efetivo, né, de gente trabalhando na internet para sanar, né, esse vazamento, digamos assim, né? Isso está funcionando como se fosse um cano, né, que tivesse ali em pleno funcionamento e a Hydra simplesmente quebrou, né, esse cano e agora está vazando tudo que não podia por ele, né? A primeira coisa que o Ministério tem que fazer em investir justamente em inteligência, em tecnologia, né? E a gente sabe que isso não é do dia para a noite. É Calma, investimento, Arthur, né? calma. Acabou de sair uma outra coisa da Hydra. Enquanto você fala Opa, do cano tá vazando as informações, eles acabaram de postar assim, ó. Até quando vamos acreditar nas mentiras da Polícia Federal? Outra subordinada deste governo precário, o ministro da Argentina, Sérgio Massa, está desaparecido há 3 anos. O último lugar que visitou foi Brasília, em uma tentativa de estabelecer um acordo de paz entre o Rablete e a Argentina. Na saída, uma manifestação do Planalto fez com que o ministro nunca mais tenha sido visto. Após acesso a filmagens e conversas celulares, descobrimos o paradeiro do ministro. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal para interrogatório. A agente Stefaniel estava presente na situação. Meu Deus. O que aconteceu nesse interrogatório? Nós falamos, ou vocês, Polícia Federal. Peço que não tentem recuperar o fórum, ou o presidente da Argentina descobrirá o desfecho da história. Mano, Tá, aumentou o nível aí, realmente. isso aqui Agora não é mais escalou guerra civil, muito né? É guerra. rápido. Assim. Gabriel, eu queria falar com a diretora. Você tá sabendo alguma coisa? Existe algo que a população precisa saber antes do. Antes da Ida revelar alguma coisa do tipo? Eu tô em choque com essa informação. Nós dois, né, Valen? A gente tentou chegar até o desfecho do assunto. Foi muitas investigações, então eu realmente não sei nem o que falar. É, somente pensar em agir contra, sabe? Porque não tenho nem palavras. Aproveitar para a população, o pessoal que tá ouvindo e provavelmente tá tão em choque quanto a gente, só para explicar, desde do sumiço do ministro Sérgio Massa, a gente tem corrido atrás de tentar encontrar tanto informações quanto gravações e coisas que pudessem levar ao que de fato aconteceu com ele. Sim. E aparentemente a própria Hydra teve acesso a informações de que a gente não teve. Sim. E é exatamente isso que tá me assustando. Porque é como começasse a mostrar algo de que tá embaixo dos panos que a gente não conseguiu ver. Sim. E principalmente de onde eles conseguiram tirar essa informação que a gente tanto procurou, entendeu? Algo que a gente tanto investigou, eles conseguiram com a maior facilidade do mundo. Isso realmente me deixa muito choque e eu acho que serve até pra gente perceber o quão grave é. Eu tô muito em choque. Eu Você também. quer falar alguma coisa sobre, Arthur? bom, é uma coisa extremamente perigosa, né? Esse assunto que nós estamos entrando por vários motivos, né? E principalmente pela diplomacia do nosso país que agora corre mais risco do que nunca, né? Há muito tempo, na verdade, mas agora mais do que nunca.
Acho que mais até do que quando tacaram um sapato na cara do presidente da República Democrática da China. Mas enfim. É, Então é justamente disso que eu estava falando, né? A Hydra, com, como uma organização escondida, uma organização que ninguém conhece direito entre aspas, ninguém conhece direito a hierarquia da Hydra, né? Como eles se formam como equipe, como agrupamento, isso a gente não sabe. E mesmo assim eles conseguiram uma informação que a Polícia Federal nunca obteve, né? Enfim, isso só me leva a crer que, na verdade, alguém que está envolvido nessa situação em relação né, ao visitante aí da Argentina aqui no nosso país, né? Enfim, com certeza está envolvido também com a Hydra, né? Então, assim, a gente sabe que esse tipo de organização nasce principalmente de pessoas poderosas e pessoas influentes nos países, né? Isso não aconteceu só aqui no Rablet, né? Já aconteceu em vários outros países também, coisas parecidas, enfim. É uma coisa que a gente tem que, que ter uma forma de sanar mais rápido possível. Antes de sair essa notícia, eu estava falando de investir em tecnologia, mas investir em tecnologia não é do dia para a noite, né? Não é simplesmente postar uma portaria, compra, sei lá, 15 mil computadores, enfim, não é isso, né? Investir principalmente no treinamento das equipes. Eu acho que isso é o mais importante. Se as equipes da Polícia Federal fossem treinadas do jeito certo, e eu devo lhe lembrar, isso não é culpa deles, né? Isso não é culpa deles, da própria Polícia Federal. Isso é culpa da falta de responsabilidade que o governo vem tendo. Tanto o atual governo, que não adianta dizer, os governos passados também não fizeram, né? Alguns, obviamente. Mas o governo atual prometeu sanar esse tipo de problema e hoje nós estamos vivendo a pior crise em relação a isso e acontece neste exato momento, enquanto nós estamos aqui falando aí para o nosso país, né, inteiro. Enfim, Eu acredito que então para alguns empresários é até uma chance de ouro para o pessoal que é da tecnologia, o pessoal que está vendo essa crise. É um momento, muitas vezes, até de encontrar algumas pessoas que possam ajudar e possam sanar em momentos como esse. Ele criar, abrir uma empresa para tentar fazer algo desse tipo e para poder mudar, para poder de fato ajudar em algo desse governo. Esse é um momento do governo também lembrar que a população não está totalmente contra ele. A população também está para ajudar o governo muitas vezes. Esse é um momento de abrirem um caminho para isso. É, bom, eu não sei é, se vocês viram, mas o ministro Benjamin, né? Eu não sei, acho que ele é ministro da Defesa, se eu não me Ministro da engano. Defesa. Ele postou que ele abriu uma criação de defesa e inteligência. Vocês acham que pode funcionar? eu acho que falta um empresário, sei lá, entende? Tem que. Pode funcionar, mas tem que ter um investimento, né? Eu O acredito. governo tem que tirar dinheiro de algum lugar. E eu me questiono, sendo sincero, assim, particularmente falando, é se a gente pode confiar totalmente em algumas pessoas, porque aparentemente o problema não está apenas no governo fazer algo, mas em sim gente de confiança. E eu me questiono se o ministro ele vai encontrar gente que não esteja envolvido, que não acabe saindo no vazamento. Porque é muito do pegar alguém de fora também, sabe? Tentar trazer o pessoal que não tenha muita chance de estar envolvido nisso. Porque é como a gente não pudesse confiar em grande parte das pessoas que estão ali. A gente Realmente, não está mas muito agora, saber confiando. agora tem uma pergunta assim bem grande assim. Ninguém ainda fez uma carta de impeachment pro presidente, porque claramente Não, assim,
eu tenho minhas dúvidas, assim, se faria ou não, porque, pelo amor de Deus, o governo sumiu, tá sumido assim, se você seguir a linha, o governo, ele vai tentar, a minha previsão, né, o governo vai tentar fazer algo, só que, porém, é tarde demais, entendeu? Vai Sim. gerar algum conflito, não tem? É, Eu eu acredito. concordo plenamente. E tanto que a nossa conversa demorou tanto que agora a gente tem outro problema em cima. Entende? Sim. Eu vejo. Eu particularmente vejo que vai ser um momento que vai exigir a união e o esforço coletivo, não apenas do executivo, mas de todos os poderes no meio desse caminho. Porque vai ser necessário muita agilidade para lidar com isso, porque a cada segundo que se passa é um dano irreversível que pode acontecer não só para o governo, mas para as instituições como um todo. Sim. Porque a cada momento que passa é uma informação que sai, a cada segundo que passa é um dado que, mesmo que tenha sido bloqueado, possa estar sendo sondado em outro local no governo. Imagina a quantidade de pessoas, a quantidade de dados de pessoas que saíram do Banco Central, do Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil, Defesa. Existem dados que foram compartilhados pelas empresas de bélicas que são dados secretos, são propriedades intelectuais Uhum. que estão na mão e na porta do Ministério da Defesa. Existem dados de empresas como a minha que estão na mão do governo, que acabaram basicamente de ser violados. A gente não consegue ter certeza do que foi pego e o que não foi. E é isso que preocupa. Porque Preocupa, o realmente, se governo invadir as empresas, acabou, né? é como você está nesse exato momento e do nada interromperem a chamada da gente aqui porque conseguiram hackear. Já pensou? Entende? Não, você não brinca com isso. Não traz um tom de. Não traz um tom desse tipo de coisa porque é a atual fonte de notícia que a gente tem aqui. É E do verdade. nada isso acontecer. Realmente, né? Hackear dados de empresa. Enfim, eu acho que, voltando ao problema, né, que o senhor falou, né, agora há pouco, que o problema é tecnologia, eu acho que também o problema é não confiar nos empresários também. Eu acho que se fosse desde o início do governo confiasse em tecnologia de empresas nacionais e tanto internacionais, eu acho que assim a agilidade para, né, com esse problema para solucionar ia ser assim rápida demais. Mas agora assim parece que a Hydra tem uma tecnologia melhor que o governo. Eu tava tentando Não entender parece uma. não, né? Tem, né? Uhum. Eu tava querendo entender Um uma duro coisa. desespero. Eu tava querendo entender uma coisa, que existe empresa de tecnologia atualmente registrada. Eu lembro que Sim. tinha a Tech Story, recentemente eu fiz um investimento, um aporte capital, 2 milhões em uma empresa recente. E até um dos deputados que tem no Congresso. Eu acredito que esse seja o momento de conseguir se falar com ele, que é uma pessoa com quem eu tive contato, é uma pessoa que eu indicaria. Não é nem pelo fato de ter feito a questão do aporte investimento, mas é uma das poucas empresas de tecnologia que tem aqui. E é o que a gente acaba sendo rendido, porque eu não confiaria em ligar para uma empresa americana, com todo respeito, para poder fazer isso agora. No momento de crise dele, eu não poderia dar os dados do Estado dessa forma para a empresa de fora. Exato, E exato. tá faltando esse contato, tá faltando esse diálogo do governo. Porque eu tentando entender o que é que realmente tentando entender o que é que o presidente está fazendo nesse exato momento. O que é que o vice-presidente está fazendo hoje, o que é que os ministros estão fazendo nesse exato momento. E Não, sim, não, você tem toda a razão, assim, por exemplo, é, a WN Enterprise também tem um monte de muito, dados importantes, a DHTV tem um monte de dados importantes, eu acho que a Tech Store, e eu não sei se tem qualquer outra tecnologia, é a hora de o governo começar a investir nas empresas e realmente, assim, porque eu acho que a única solução é realmente o desespero, acho que bateu para todos, assim. a todos, como fosse. Eu fico me questionando até por quanto tempo isso vai demorar. Porque eu vejo que é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo das grandes. Não só por parte do governo, mas também por parte dos empresários. É rever os dados, é reforçar a segurança dos locais e outra. E eu não sei se vocês viram que no anúncio que a Hydra tinha feito, existiam bandeiras, existiam empresas que estavam lá. Sim.
foram empresas que eles alegam ter coisas. Empresas que estão para ser revelado coisas envolveram tudo isso. Agora, pelo que eles comentaram, eram empresas que estavam influenciando o lobby. E eu não estava sabendo que nem minha própria empresa estava envolvida nessa. A empresa como é legal, envolve praticamente todas as empresas do país. É basicamente uma afronta dizendo, olha, toda empresa tá ali para poder fazer a sua vontade no legislativo. Também. É uma acusação também muito séria. E eu realmente, assim, com uma dúvida da Gabriel, eu realmente queria saber como que a Hydra conseguiu com facilidade. Eu não acredito que a Hydra tenha uma tecnologia melhor do que o governo. Eu acho que deve ser tão igual, mas assim como o Arthur falou, deve ter gente como que é infiltrada, né? No caso. Sim. Isso aí é nítido, é nítido. Mas Isso é, se no caso a tecnologia da Hydra for melhor que a do governo, quer dizer que eles podem roubar qualquer dado de qualquer empresa, de qualquer de governo, de qualquer coisa. sinceramente, eu não acredito que seja tecnologia melhor. Mas deve existir alguém em um descargo do governo que deu esse acesso. Esse acesso está levando a alguém. A verdade é essa. Ou será que foi uma ameaça também, né? Tem várias coisas. A Hydra virou um governo dentro de um governo, né? É. Sim. Esse é o problema. Vou até aproveitar para poder trazer. Eu acabei de receber uma mensagem no telefone, não sei se todo mundo recebeu. O pessoal que sabe que o fórum está desativado, mas existe a questão de que ainda tem as linhas de comunicação de forma de SMS, até por sinal. Sim. Eu acabei de receber um do gabinete do ministro Pond Murphy, que ele fala que, mediante as acusações que estão sendo feitas do grupo chamado Nova Hydra, que tem feito acusações sérias ao modo de operar da Polícia Federal e ataques diretamente a agente Stefaniel. E ele firma assim ainda. Ademais, o gabinete do ministro Pond Murphy vem ao público posicionar-se com total apoio à Polícia Federal e também a agente Stefaniel, da qual reconhecemos todos os trabalhos da população brasileira com extrema perfeição. Aparentemente, o governo ele demora para responder, mas os ministros da STF estão a todo vapor. Tá saindo súmula, tá saindo. É quase um estado de guerra. A verdade é essa. Eu acho que hoje o maior vínculo da PF é com o STF, sem dúvidas. Sim, é isso que eu tô vendo. Ai, E a, E e a maior aparentemente. briga do Congresso é com o STF. Assim, Sim. tá tudo, né? Como diz, tá cagado, né? Já fizeram a cagada, tá aí, né? Já tá feita. Sabe o que é que isso me parece? Parece que o STF ele tá entrando em estado de guerra antes do próprio executivo. Ele já tá se preparando para todos os maiores problemas. A gente descobriu que se a gente organizar direitinho e colocar o STF para o lado do executivo, na verdade o executivo anda, né? Não, mas é que me desculpe, né? Mas as pessoas que estão no STF, assim, não tô dizendo que ninguém é burro, mas as pessoas do STF pra mim são mais inteligentes, então eles Então, são eles mais estratégicos estão rápidos, estão muito sim. rápidos. E eu quero saber e se o rápidos, executivo vai correr atrás disso. Eu quero saber se a presidente Londres vai só ficar falando ou ela também vai. Porque eu tô tentando entender, ó. Pra mim, até esse exato momento, já devia ter liberação de maior gasto para poder investir em segurança pública. Ou reorganizar os gastos dos ministérios para poder investir na segurança pública. Um pronunciamento, uma nova organização de como é que vai ser as questões das sessões. Porque a gente não sabe se agora chegar no Congresso e conectar o computador ao Wi-Fi para poder acompanhar as sessões no fórum vai ser o suficiente para eles pegarem os dados da gente. A Eu verdade acho é essa. que a demora do, como se fala, da conversa com a PF e com o governo. Esse alinhamento entre os dois demorou muito. A gente foi conversar hoje de um negócio que aconteceu dia 31. E pode até falarem assim, porque a PF não corre atrás do governo. Mas enquanto estava acontecendo tudo isso, a gente estava trabalhando em cima. Entendeu? Então, assim, eu vi governos que foram impeachmentados por muito menos.
Sim. Sim, Então eu acho por que muito menos pra mesmo. inteligência. Mas é que tá, esse exato momento, se entrasse um novo governo, entende? Eu não sei se eu veria solução. O Não seria governo, sim, tem solução. tudo Talvez pra uma crise. ser. Não, o governo tem tudo pra ser impeachmentado, mas não sei Eu se acho que seria a seria uma solução. crise. Seria uma crise nesse exato momento, se Seria uma tirasse crise. um novo presidente. Não, eu acho que a Hydra até daria um golpe, né? Então, Sim, seria legal basicamente que eles não estão conseguindo dar caída. E ainda tem um fato que todo mundo esquece. É que isso é apenas uma das hidras. Ainda tem uma tem a outra hidra. outra, tem a outra. Não foi apenas uma hidra que se manifestou, foram duas. Ou seja, a gente tem uma hidra que está agindo mais no sentido de movimentar peças em vez de agir fisicamente. E a gente tem uma hidra que tem bala. Tem bala no gatilho. Eu acho que as E duas têm, não? para mim particularmente, quando eu falo bala, me refiro no sentido de ter ação física, sabe? Eu vejo muito como as duas hidras, particularmente falando, como uma coisa só. Enquanto é tipo quando se anda com aquele capanga da pancadaria e o capanga basicamente que chega e só fala, sabe? O inteligente que fala e o que bate. Eu vejo muito como isso as duas hidras. E isso pra mim é um perigo. Porque quando você Se. junta a inteligência com um braço forte, acabou. Verdade. Acabou. É um momento de crise. E eu fico me questionando se a outra ainda vai se manifestar. Sabe? É isso que eu tô me preocupando. Porque a primeira se manifestou, tá agindo. E a outra que tá calada. O que me preocupa é esse silêncio dela. Se ela Tá. tá calada, é mais perigoso do que ela tá falando. Eu acho que todo mundo tá esperando. É como se esperasse só a hora, por exemplo. O governo tá esperando a hora dele, alguns deputados, a maioria no caso, né? Tá esperando já outras coisas. Eu tô preocupado assim de como que hackearem os dados de empresas, né? Daí é outra a esperar. Eu não sei, realmente é algo de choque, né? Não tem, é como se não tivesse o que fazer, né? Realmente É. tô preocupado. Pessoal que tá em casa, manda as opiniões de vocês. Deixa a gente saber se tá faltando alguma coisa. Se vocês conhecem mais alguém que teve a empresa invadida. Se vocês tiveram algum dado exposto, se tiver algum dado invadido. Porque é importante, até para o governo saber aonde agir. Conhecer os pontos que estão se espalhando, as localizações precisas que estão acontecendo, todos esses problemas, para poder agir com eficácia. Porque eu acredito que está muito, mas muito espalhado, sabe? Tá faltando um foco nesse sentido agora. Eu acredito que a população que está ouvindo a gente, ela pode ter um papel importante. Ela pode fornecer um direcionamento ao governo quanto a isso. E eu acredito que essa união também vai ser muito importante agora. Porque, querendo ou não, se a Hidra de fato é um perigo para o governo, se as hidras de fato são um perigo para todos, eu acredito que a população vai participar disso, vai ajudar nesse sentido. Mas, aparentemente, o governo já perdeu, ajudou a população nesse sentido. E é o que está vindo. Porque começa com a ação com o povo, depois a Hidra da Força vem e garante a segurança do povo, e aí? Que legitimidade o governo, que legitimidade o STF, o APF, Congresso vai se Bom, manter? tem uma Porque o poder vem pergunta. do povo. Se o povo se virar contra eles, acabou. Bom, tem uma pergunta meio anônima aqui no estúdio, não vou falar o nome, né? Mas que só diz cadê a PGR e é mais uma que tá sumida, né? Então. Ainda tem isso. Ainda tem a PGR que tá por aí. A Exato, PGR. né? Eu queria saber, assim, de todos vocês, tem alguma coisa que você vê assim, pô, isso tá bem. E isso pelo menos dá esperança. Sinceramente, Sinceramente. eu vou Tô me falando, abster tem, porque tem, eu tem quero que uma o coisa assim, cidadão. pô, eu tenho esperança porque isso tá bem. Pô, Calma. alguém. Henrique, se tu pega uma pergunta dessa, tu quer acabar com qualquer opção que o cidadão tenha. Né? Não, Porque não, a uma gente ser coisa assim que sincero esteja agora, melhor do que o horrível. Alguma coisa que melhor seja do que melhor do que o horrível, horrível. É. sinceramente, eu acho que tem grande parte das pessoas, o pessoal abastado, tá pensando em fazer igual a Emma. Viajar pra fora do país, a verdade é essa. Mas você sabe que tá impedido, né? Que Sim,
Mas E o- enfim, né? Mas ou enfim, seja, ela tem o jatinho dela, né? Eu acho que ela não fugiu só por causa. Enfim, né? Tu não sabe por que ela fugiu. sim, isso aí não vamos entrar em. Enfim. Não, Mas, mas pra mim, a minha pergunta é assim: a única coisa que não tá horrível é o STF e a PF. Uma das coisas que eu tenho esperança. Eu tenho muita esperança no STF também. eu tenho esperança em todas as instituições. Se eu tiver esperança em apenas uma instituição, acabou. Acabou. Eu tenho esperança que a gente consegue virar esse jogo. A verdade é essa. Agora, com inércia, não tem como. Com inércia, simplesmente não tem como. A WM já me coloca aqui à disposição, como CEO da WM, do que a gente puder ajudar, no que a gente puder fazer. Longe de mim Exatamente. cobrar qualquer coisa, eu acredito que outros empresários que estão preocupados também com isso estão querendo participar, estão querendo fazer parte, e eu acredito que eles pretendem ajudar nisso também. Logo mais, a WM, eu pretendo fazer uma ação até para poder auxiliar as pessoas que foram prejudicadas nisso, certo? Eu acredito que eu recebi uns casos que tiveram pessoas que também tiveram problemas de contas bloqueadas e essas coisas. E eu quero voltar até comentar sobre isso aí. Tem outras notas saindo, certo? E aparentemente são do STF também. Tem uma nota do gabinete do Henry, certo? O Henry, ele comenta assim, na data do dia 04 de novembro de 2022, a instituição denominada Henry decidiu invadir o fórum do governo federal, tendo acesso a dados do Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, instituições empresariais do governo federal e do Congresso. Com isso, em conversa com os demais membros nessa sagrada Corte da Justiça, fundamentamos a criação de súmulas vinculantes que autorizam tais órgãos a colocar seus dados em sigilo. Além disso, fica evidenciado que o caso a Hydra continue acessando e invadindo dados sigilosos, passará a ser considerada de fato definitivo como um crime. A Polícia Federal deverá cumprir com suas funções para reprimenda, colocar à minha disposição juntamente com o meu gabinete para reprimirmos e proteger nossa população e nossa pátria. Proteger o governo é proteger a pátria, e proteger a pátria é proteger o povo. Sinceramente, doutor, eu acho que esse sigilo já devia estar faz tempo. Do jeito que as coisas estão, esse sigilo devia estar, ó, correndo faz tempo. Mas vem em boa hora. Eu acredito que é uma boa hora, eu acredito que nesse momento a população vai compreender, certo? Vai compreender o motivo dos dados estarem em sigilo. E eu espero que depois que tudo isso passar, os dados voltem ao normal. Que a população possa ver o que foi feito para poder combater a questão das hidras, combater a revolta que a hidra está começando a instigar na nossa instituição. E eu espero que isso seja de utilidade, seja de grande utilidade. Pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Tá passando porque eu acredito que hoje vai ser uma noite de trabalhar em dobro. Eu queria saber dos especialistas aí qual que é a estratégia. Assim, sei lá, se o presidente estiver ouvindo, algum ministro estiver ouvindo, tipo, vamos resolver em 5 etapas. Primeira etapa faça isso, segunda etapa faça isso, daí, sabe? Mas tudo certinho, assim, porque é, como que seria, assim, ou pelo menos o começo. Doutor Arthur, professor Arthur, diretora Gabriela, vocês Arthur, querem. quer falar alguma coisa? Bom, eu queria primeiro ressaltar um ponto aqui. Já foi falado aqui, inclusive por vocês, são duas hidras e nós devemos focar numa situação aqui. A nova hidra é uma hidra que está se focando, né, na sua milícia digital. Ou seja, nós estamos vendo aí o que eles estão fazendo, né, vazando informações, né, colocando lenha na fogueira, digamos assim. E nós temos a hidra antiga, que é uma hidra mais voltada realmente a agir de forma presencial. É essa hidra, inclusive, né, que está conseguindo conquistar as pessoas das comunidades, como já foi falado aqui também. Então, assim, são dois problemas gravíssimos, porque é como se a gente estivesse sendo atacado por dois lados, né, e não tivesse conseguindo se defender por nenhum, né? A hidra só cresce presencialmente, a hidra só cresce digitalmente e o governo continua omisso, né? Inclusive, fiquei sabendo que o ministro da Justiça está assistindo aqui, então eu quero deixar bem claro, ministro, que o governo do seu presidente é responsável direto por qualquer problema que venha acontecer no país
com as informações que forem vazadas por omissão do seu ministério, por omissão da presidência da República, do Poder Executivo. E nós temos que falar aqui também que cada poder tem seus órgãos, cada poder tem suas instituições a serem defendidas. Vamos lá, primeiro ponto. Eu acredito que não só responsabilizar o Executivo por conta disso. O Poder Legislativo tem seus meios digitais, por exemplo, o fórum, como a gente já citou aqui várias vezes, é um fórum que é usado também, tem uma aba que é só do Poder Legislativo. E essa aba é de atribuição, né, dos técnicos da Câmara dos Deputados. Ou seja, não é só o Executivo que tem que agir em relação à defesa, em relação a guardar a sigilidade das informações, né? A Câmara também tem que agir em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal já está agindo, né, ali em relação a isso, mas também tem que tomar bastante cuidado, ou seja, a tripartição de poder, mais do que nunca, precisa ser colocada em prática. Cada poder precisa se colocar à frente do problema para resolver essa questão. Se a Câmara, através de seus técnicos, né, através da sua equipe, se proteger, assim como o Executivo, assim como o Legislativo, principalmente o Executivo, porque é o poder que, como o próprio nome já diz, executa, então é um poder que tem muito mais a oferecer, né, em documentos, em relação a isso, do que os outros, né? Inclusive a falta de segurança, não só jurídica no nosso país, juridicamente de forma econômica falando, né? Imagine se você vai querer investir num país onde o presidente é impeachmentado de uma em uma semana, onde uma crise acontece de 2 em 2 semanas, onde uma milícia digital, né, e uma milícia presencial tomam conta do país e o presidente não faz absolutamente nada. Então, assim, são vários pontos que têm que ser colocados aqui. Se eu fosse falar todos eles, eu ia ficar aqui a noite toda. Mas, enfim, espero que o presidente saiba, espero que o ministro saiba, e se informações, por exemplo, como o Alex citou aqui, de material bélico vazarem e forem utilizados para coisas malignas, esse sangue cairá na mão do governo federal, que é quem tem a responsabilidade principal de combater esse problema que está acontecendo hoje no país, e principalmente, nós estamos falando só da internet, estamos falando também de combater esse problema nas comunidades onde a Hydra antiga e a Hydra atual também está tentando se consolidar aí. Tirando. Ô, gente, porra, não fiz nada, porra. O que aconteceu? Ô, Alô, gente. Gente, Não, é escado pra Hydra, né, pô. pessoal, calma. Arthur, o que é que você tá de home office? Aparentemente, aqui A no Hydra prédio, tá hackeando aqui. certo? Então, não, eu acredito. Minuto, olha a janela. Pela própria janela. Aparentemente, tem pessoas se reunindo na frente aqui do prédio da WM. gente, O pessoal tá vindo protestar na frente do prédio. Os seguranças já falaram, tentaram quebrar a caixa de energia aqui. Tiveram Meu Deus. instabilidade, só quem tem gerador. A gente vai desligar, o pessoal que tá ouvindo, a gente vai desligar aqui, certo? Mas a gente vai voltar, provavelmente vai publicar alguma coisa sobre o que está acontecendo. A gente vai prezar pela segurança pessoal. A indicação da segurança é que a gente consiga sair daqui, certo? Para evitar qualquer problema com o povo protestando na rua. Mas a gente volta assim que for possível.
Assim como eu fiz, boa noite pro pessoal, Gabriele, vamos acompanhar a segurança aqui, E porque a gente não sabe até quando isso aqui vai ficar. Boa noite, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Se cuidem. Vamos. É isso, boa noite. Até Alguém boa tem noite, mais boa algo pra noite. falar por 10 segundos? Vai, aproveita aí enquanto o pessoal tá começando a subir o resto da segurança. Não, tô perguntando pros convidados. Quer falar alguma coisa, Gabriel, antes de descer? é, Aproveita enquanto o pessoal não tá se reunindo em grande quantidade pela janela. eu acho que não, porque assim como vocês, eu prezo muito pela segurança e é bem delicado. Só agradecer mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite. E quando a gente chegar em casa, te posta como é que estão as coisas aí. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, é isso.